Irmãos, graça e paz, mais uma vez estamos juntos para compartilhar as grandezas da Palavra de Deus. Hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro extraordinário, porque Neemias foi um empreendedor. Neemias foi um homem que enfrentou uma grande crise, uma grande dificuldade. Ele enfrentou inúmeras adversidades na reconstrução dos muros de Jerusalém, mas mesmo em meio à opressão, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às intrigas, Neemias, em momento algum, abriu mão do projeto que Deus havia colocado no coração dele. Por isso, eu quero pensar com você, estudando o livro de Neemias, no seguinte tema: existe um grande projeto a ser feito, e para esse projeto não existe possibilidade de recuo. Existe um grande projeto a ser feito, e para esse projeto não existe a possibilidade do recuo. Eu quero deixar aqui uma frase de John Maxwell. John Maxwell, em um dos seus livros, diz que todas as vezes que perseverarmos, todas as vezes que priorizarmos, nós alcançaremos vitória. E o momento é oportuno exatamente para pensarmos um pouquinho nessa disposição que eu e você precisamos ter para superarmos a crise, para superarmos os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Situações extremamente complicadas, situações extremamente dificultosas, mas são em momentos de crise que novas oportunidades aparecem. São em momentos difíceis que nós conseguimos ressignificar novos valores. Então foi exatamente o que Neemias fez. Neemias era um serviçal do rei, ele estava morando na Pérsia, quando no capítulo 1 do livro de Neemias, ele recebe o comunicado de que a cidade estava com os muros destruídos, a cidade estava com as portas queimadas, e diz a palavra de Deus que a cidade era uma vergonha, era um opróbrio para as outras nações. Uma cidade sem muros, uma cidade com as portas queimadas, é uma cidade vulnerável ao ataque de ladrões, é uma cidade vulnerável às dificuldades, intrigas e problemas que surgem porque é uma cidade sem proteção. Mas Neemias, quando recebe a notícia da real situação da cidade de Jerusalém, no capítulo 1 ele vai orar, ele vai jejuar e vai buscar em Deus a instrução, a sabedoria para poder ser um instrumento de Deus naquele momento de dificuldade. Que lição preciosa! Aprender a ser um instrumento de Deus na hora da dificuldade. Porque na hora da dificuldade, muitas vezes as pessoas, elas abrem portas para uma série de outras situações problemáticas. Mas é exatamente na hora da dificuldade que nós precisamos mostrar cada vez mais e mais a nossa resiliência, cada vez mostrar mais e mais a nossa dependência de Deus, mostrar cada vez mais e mais que estamos verdadeiramente focados naquilo que Deus tem para nós. Neemias foi um exemplo de um homem focado naquilo que Deus tinha para ele, mesmo que a situação não era uma situação fácil. Então, quando nós vamos lendo o livro de Neemias, quando chegamos no capítulo 2, uma primeira grande lição surge para cada um de nós, e eu gostaria que essa lição fosse bem assimilada por você, porque ela é uma lição extremamente prática, ela é uma lição para os dias atuais, quando muitas vezes nós também enfrentamos a adversidade. Vejam que Neemias estava diante de uma grande adversidade. Muitas tentativas de reconstrução do muro foram feitas anteriormente a Neemias, mas nenhuma das tentativas foram bem executadas, ou nenhuma das tentativas alcançaram o propósito desejado. Mas mesmo que algumas tentativas não aconteceram como poderiam ter acontecido, isso não abalou em momento algum Neemias, muito pelo contrário, ele entendeu categoricamente que se ele priorizasse, se ele focasse e de maneira determinada ele continuasse o trabalho, obviamente entendendo o que deveria fazer naquele momento, Deus iria capacitá-lo. Quando nós vamos para o capítulo 2, a primeira grande lição que eu quero deixar para vocês no capítulo 2, a partir do verso de número 17, é que depois de fazer
uma averiguação da situação, ele percebe. Ele percebe que a situação era caótica, era uma situação de caos. Você lê o capítulo 2 do livro de Neemias, ele faz um percurso onde ele constata a real situação da cidade. Os muros derribados, as portas queimadas, a situação era uma situação de colapso, era uma situação de caos. Mas a primeira grande lição que eu quero deixar para vocês é que Neemias foi um homem que não priorizou o caos, ele priorizou a possibilidade. Olha que lição importante eu e você podemos tirar para a nossa vida exatamente nesse momento. Se nós ficarmos priorizando o pessimismo, se nós ficarmos priorizando as dificuldades, se nós ficarmos priorizando e dizendo para nós mesmos que o dia de amanhã vai ser extremamente conturbado, dificultoso e cheio de aflições, quanto mais nós ministrarmos isso para nós mesmos, mais embotados nós ficaremos. Com Neemias nós aprendemos que, mesmo que ele tenha constatado a situação de caos, ele não valoriza o caos, ele não enfatiza o caos. Pelo contrário, ele enfatiza as possibilidades. Vejam o que ele diz no capítulo 2, no verso 17, logo depois de constatar a situação. E veja bem, a situação era uma situação extremamente complexa, mas isso não o abateu. Ele consegue dar um salto, ele consegue reverter a situação. Essa é a primeira grande lição que eu e você precisamos aprender. Reverter a situação de caos e, ao invés de supervalorizar o caos, valorizar a oportunidade, valorizar a possibilidade. No capítulo 2, verso 17, ele disse assim: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém, assolada, as suas portas queimadas. Ele entende muito bem que a situação não é fácil. Mas vejam a virada de Neemias nesse momento em que ele vai valorizar a oportunidade. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Não importa se os muros estão derribados. O que importa agora é reconstruir os muros. O que importa agora é nós colocarmos a mão na massa e trazer uma ressignificação para a vida, uma nova metodologia para a vida. Diante de tantas mudanças, diante de tantas transformações que nós estamos experimentando, o mais importante agora, queridos, não é ficar valorizando o que passou, o que aconteceu ou os problemas. O mais importante agora é exatamente esse empreendimento. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e por isso é possível recomeçar. Essa é uma primeira grande lição que eu quero deixar para vocês, meus amados irmãos, nesse momento em que todos nós estamos enfrentando adversidades, tempestades. Não olhe para o caos. Olhe para as oportunidades. Esse tempo é um tempo oportuno para nós resgatarmos algumas coisas positivas. Sabe por quê? Porque nessa situação ou nesse momento em que nós estamos vivendo, em que percebemos que a sociedade está passando por uma grande transformação, nós vamos perceber que aquelas questões em voga da sociedade, todas foram colocadas em xeque-mate. A própria questão do materialismo, a própria questão do capitalismo, a própria questão do trabalho, as pessoas não tinham tempo, as pessoas estavam sempre atarefadas, as pessoas não conseguiam de forma alguma tirarem um momento de relacionamento com a família, de relacionamento com a igreja, porque estavam sempre atarefadas. O momento agora é outro. O momento agora é de ressignificar tudo isso e de aprender com tudo isso novas lições para a nossa vida.
Então, ao invés de priorizarmos os pontos negativos, vejamos, pois, os pontos positivos que essa situação nos traz. Pois nós estamos vivendo uma vida em que muitas vezes nós não gostaríamos de viver. Mas ao mesmo tempo em que vivemos essa vida que nós não gostaríamos de viver, ela abre uma porta enorme. Abrem portas gigantescas para que a gente possa resgatar as oportunidades. E nesse resgate das oportunidades, você pode repensar, como você vai se relacionar melhor com você mesmo. Você, nesse tempo, você vai aprender a relacionar melhor com a sua família. Você, nesse tempo, vai aprender a como relacionar mais com Deus. Então, o momento é oportuno para nós abrirmos as portas do nosso coração para um desenvolvimento muito maior da nossa espiritualidade. Há um tempo atrás, o mundo corria de uma forma muito desordenada, muito desgovernada. As pessoas querendo ganhar dinheiro, materialismo, não haviam valores morais, éticos, muitas vezes respeitados. Mas agora é o momento da gente parar, olhar para a situação como um todo e, ao invés de priorizar a dificuldade, nós vamos priorizar as oportunidades. Uma segunda lição muito bonita que Neemias nos traz nesse texto aparece lá no capítulo 3. No capítulo 3, quando ele consegue incentivar, motivar e encorajar as pessoas, agora algo muito interessante aparece no capítulo 3, porque no capítulo 3 ele entende que para alcançarem o êxito na reconstrução dos muros, o trabalho não pode ser feito de forma individualizada. O trabalho não pode ser feito de forma isolada, muito pelo contrário. Você vai lendo o capítulo 3 e você vai perceber inúmeras vezes que Neemias coloca as pessoas lado a lado. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento presente. Nós precisamos unir as nossas forças num trabalho de solidariedade, num trabalho de altruísmo, num trabalho de amor, onde cada vez mais e mais nós vamos mostrando essa nossa afinidade, essa nossa conectividade, essa nossa participação, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com as suas habilidades, e vamos, enfim, construindo ou reconstruindo um mundo novo, um mundo melhor, um mundo diferente, uma vida diferente, com outras metodologias, outras oportunidades, outras possibilidades. Vejam o capítulo 3. Então dispôs Eliasíbe, o sumo sacerdote, com os outros sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananael. Junto a ele edificaram, percebam, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, percebam, ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Então a segunda lição que eu quero deixar para vocês é de que nós precisamos continuar esse trabalho de solidariedade, nós precisamos estar juntos, mesmo que não podemos, no momento, viver essa situação mais presencial. Mas mesmo estando distantes uns dos outros, nós podemos unir as nossas forças, unir a nossa fé, unir a nossa convicção, unir os nossos propósitos, unir os nossos objetivos, unir os nossos sonhos lado a lado, juntos, uns com os outros, na reedificação desse muro ou na reedificação dessa nova realidade, na reconstrução de um novo momento da nossa história, na reconstrução dos valores outrora ignorados e perdidos. Essa é uma segunda lição importante. E uma terceira e última lição importante em que Neemias vai nos ensinar nesse livro de reconstrução, de ressignificação, de recomeço, é o que aparece no capítulo de número 4. No capítulo de número 4, no versículo de número 20, ele diz assim na palavra de Deus: acorrei a ter conosco, Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra
e metade empunhava as suas lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Irmãos, se numa primeira lição Neemias não olha para o caos, mas olha para as oportunidades, se numa segunda lição ele entende que o trabalho de equipe, o trabalho de unidade, o trabalho lado a lado é o grande instrumento para alcançarmos o nosso objetivo, o nosso alvo, agora numa terceira lição ele mostra com muita clareza para o povo de Deus que a vitória nos está assegurada porque Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Irmão, se Deus está à frente da nossa batalha, não importa qual seja a dificuldade, não importa se os muros estão derribados, não importa se as portas estão queimadas, não importa se é uma situação aflitiva, não importa se as circunstâncias são contrárias, não importa. Deus pelejará por nós. Essa é a terceira grande lição que você precisa entronizar no seu coração. Nesse momento, quem está pelejando por você, pelejando pela sua família, pelejando pela nossa igreja, pelejando pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pelo mundo, é Deus. Deus é o nosso grande general, é Ele quem vai à frente das nossas batalhas, então nós não temos o que temer. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: os muros de Jerusalém, as portas da cidade foram reconstruídas em 52 dias. Algo impressionante. Você encontra isso no capítulo 6, no versículo 15, quando o texto na palavra de Deus nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Irmãos, pensem comigo. Pensem comigo. Imaginem se Neemias olhasse para o colapso e enchesse o coração de pessimismo. Ficasse só ministrando para ele mesmo dificuldades. Ficasse só ministrando para ele mesmo inquietações. Imaginem se ele fosse fazer um trabalho individual, onde não contasse com o apoio dos demais, onde não entendesse que a comunhão verdadeiramente era o grande instrumento de Deus para que juntos, cada um com seus dons e talentos, lado a lado, sonhássemos os projetos que o próprio Deus tem colocado no nosso coração. Imaginem se ele fosse um individualista, um egocêntrico que pensasse só nele mesmo. E imaginem se ele olhasse para ele sem buscar a direção e a força de Deus para pelejar contra essa batalha, contra essa situação. Eu te digo com toda a convicção, os muros jamais teriam sido reconstruídos, a cidade jamais teria sido reedificada. Mas sabe por quê? Sabe por que a cidade foi reedificada? E sabe por que a sua vida pode ser reedificada depois de toda essa situação caótica que nós estamos vivendo? Porque é o exemplo da lição que tiramos hoje. Nós não estaremos enfatizando o caos, nós vamos enfatizar as oportunidades. Nós não vamos nos isolar, nós vamos unir forças, e a igreja é um instrumento de Deus para nós vivermos essa comunhão. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, cada um com seu dom, com seu talento, com a sua capacidade, com a sua habilidade. Nós vamos unindo forças e vamos colocando diante de Deus os sonhos e os projetos e vamos entrando em áreas, alcançando novas missões e propósitos inimagináveis, porque juntos nós podemos alcançar ainda mais aquilo que Deus tem para nós. E por fim, se nós priorizarmos Deus à frente da nossa batalha, como Neemias priorizou, nós não temos que temer mal algum, muito pelo contrário. Como diz John Maxwell, se nós perseverarmos e se nós estivermos determinados, nós vamos alcançar as vitórias. Deus te abençoe, Deus te dê muita sabedoria, muita paz.
Deus te dê muita saúde e que você continue convicto, que você continue convicta na realização dessa grande obra que Deus tem colocado diante de cada um de nós, mesmo em meio a situações contrárias. Que Deus nos abençoe.